Meus irmãos, esta semana eu estive diante de uma dificuldade de tipo litúrgico. Eu explico por quê. Nós estamos, a partir de hoje, comemorando aquilo que tradicionalmente se chama o Advento, ou a chegada, os dias que antecedem o Natal. Essa é uma data tradicional que foi retida, ao menos até o período da Reforma, juntamente com 4 outras datas, consideradas as datas evangélicas, a respeito da vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma delas foi o Natal, e a Igreja manteve. Então você teria uma temática definida, que seria a vida de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Nós temos, no entanto, uma tradição que leva em consideração o dia da Santa Ceia, que é hoje. E a Santa Ceia, embora possua antecipações e retrocipações em relação à vida do nosso Senhor, ou seja, ela opera para trás e para frente, ela supõe desde o nascimento até a ascensão de Cristo, até o retorno de Cristo, tudo é concentrado na Santa Ceia. O centro da ceia, nós estamos aqui celebrando a morte de nosso Senhor em nosso lugar. Não o nascimento, mas a morte. Vejam então como o advento está meio que, entre aspas, encavalado com a ideia de morte. Ambos importantíssimos, vitais para nós e, de certo modo, se implicam um ao outro. Como se isso não bastasse, ainda existe na nossa tradição, a nossa igreja pratica a lectio continua, que é a exposição contínua de documentos bíblicos. E é do dever do pastor esforçar-se para dar seu jeito dentro das programações da igreja, dentro das grandes festas da igreja, conseguir encaixar ou fazer arranjos que, evidentemente, não comprometam o texto, não comprometam a mensagem, a fim de que a igreja caminhe em harmonia com a sua própria tradição e, ao mesmo tempo, com suas posturas bíblicas. E a solução que eu encontrei foi optar, evidentemente, pela lectio continua hoje, seguir nossas exposições, mas levando em conta a carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 32, não é para lá que nós vamos, tá, irmãos? Eu só quero mencionar que, baseado nisto, na ideia de que se aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Aqui nós temos uma espécie de combinação entre o envio do Filho, que seria para nós o Natal, e o tema desta noite, que é o incentivo que o nosso Senhor nos dá a orar. O grande incentivo, básico dos incentivos, é que, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com ele todas as outras coisas de que necessitamos? Isto dito, isto estabelecido, eu peço aos irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7, e ouçamos a leitura que vai dos versículos de 7 a 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem?
Amém. Meus irmãos, orar é falar com Deus. Essa definição foi dada no século IV pelo grande Agostinho de Hipona e ainda hoje é uma das mais simples e profundas de se entender. Até mesmo uma criança consegue entender este conceito, esta ideia do que significa orar. Orar é falar com Deus. No entanto, a dificuldade que nós temos não é de entender essa proposição, não é de entender o que significa orar, mas de praticar. Isso se deve a alguns motivos. O primeiro deles é que nós temos mais treino para falar com pessoas visíveis do que com pessoas invisíveis. E o Senhor Deus é Espírito, ainda assim nos ordena falar com Ele. Além disso, Ele nem sempre nos concede aquilo que queremos. Isso também é um inibidor, pelo menos para os nossos desejos mais pecaminosos, não é? E mesmo quando os pedidos são lícitos, nós fazemos pedidos lícitos, justos a Deus, às vezes Ele não nos responde. E isso também, para alguns, serve como um inibidor para a oração. Também nós aprendemos, à medida que crescemos, que a vida dos seres humanos é prática. Ou seja, se você orou e Deus não respondeu, você toma as suas providências. Você procura outros meios de conseguir aquilo que você está querendo. Talvez por isso e outros motivos, as pessoas costumam normalmente orar mais na infância e na adolescência. Ao que parece, à medida em que elas se tornam mais práticas, mais experientes, sabem como conseguir as coisas por meio dos artifícios humanos, elas tendem a orar menos, ou pelo menos o costume vai diminuindo. Mas alguns até mesmo param de orar, por conta de perdas súbitas e muito importantes que tiveram, por conta da perda de pessoas queridas, amadas, de um modo talvez cruel ou com requintes de crueldade. Outros param de orar por conta da questão da perda de algum bem, de alguma coisa preciosa. Outros param de orar por conta de uma vida de pecados não confessada, não passada limpo diante de Deus. Isso também é um poderoso inibidor da oração na vida de muitas pessoas. Outros deixam de orar porque a correria deste mundo, de acordo com Mateus 13, sufoca a semente da palavra de Deus, que fica infrutífera. E um dos frutos da palavra de Deus nas nossas vidas é que ela nos leva a responder a Deus por meio da oração. E sabendo de todas essas dificuldades, meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador trata o assunto primeiro dando uma ordem para os seus servos, no versículo de número 7. Logo na sequência, ele apresenta algumas certezas que nós podemos e devemos ter a respeito da vida de oração. E, em terceiro lugar, ele apela à experiência de nós todos que somos pais e à experiência daquelas pessoas solteiras ou que não têm filhos, mas que são capazes de usar a sua imaginação. O versículo de número 11 conclui a sessão. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, irmãos, desta estrutura quádrupla proposta aqui pelo nosso Senhor. Inicialmente, nós temos 3 ordens: pedir, buscar e bater. E as 3 juntas indicam perseverança. Os crentes são chamados a insistir, a ter na oração um hábito da fé, um hábito da vida cristã. A ideia aqui não é apenas de você fazer uma ação, de você praticar a ação de orar, de buscar, de pedir, de bater, mas a ideia aqui é de um hábito, do desenvolvimento de um costume, que talvez leve em consideração coisas como um local fixo e também horários fixos de oração. O nosso Senhor, o Senhor Deus, é apresentado por Jesus Cristo nesse texto, irmãos, como um pai que está em casa com seus filhos. A cena que o ambiente proposto é um ambiente... o ambiente proposto é um ambiente doméstico e normalmente o lar, evidentemente os lares normais, são ambientes de profunda certeza na vida dos meninos, na vida das meninas, na vida das criancinhas. E só quem se sente à vontade para pedir, certo de que receberá alguma coisa de seu pai, normalmente são aqueles que moram, que conhecem bem seu pai, que conhecem o amor do seu pai, que habitam na casa.
A certeza que o filho tem de que achará aquilo que está procurando vem também dessa segurança da adoção, de que ele conhece a sua própria casa, de que ele conhece o seu próprio pai e sabe que seu pai o ajudará. E também todo filho sabe que numa hora ou outra, dentro da sua casa, se ele bater, uma hora alguém vai abrir a porta para ele. Isso ocorre no ambiente doméstico, irmãos. E Jesus apresenta esse clima aqui para nos levar a orar, certos de Deus e da sua bondade, certos de que Deus é um Pai bondoso e misericordioso. O que pedimos a Ele, portanto, nesse ambiente de amor, não deve se limitar apenas aos bens chamados temporais ou terrenos. Quando nós observamos a oração modelo no capítulo de número 6 de Mateus, nós observamos que as petições, aquelas 6 petições, elas se referem não apenas a interesses temporais, mas também a interesses eternos. Então, a oração do crente deve ser não apenas focada em suas necessidades imediatas ou as dos seus amigos e vizinhos e colegas, embora isso tudo seja muito justo, mas ele deve também ampliar a sua percepção em relação aos interesses do reino de Deus. E também aqui no nosso texto, em Mateus 7, nós vemos essas duas ideias. A primeira delas, versículos 9 e 10, contempla peixes e pães, que fazem parte das necessidades imediatas, terrestres, por assim dizer, ou temporais de todos nós, irmãos. E no versículo de número 11, nos fala das boas dádivas ou das boas coisas, que na interpretação de Lucas, o outro evangelho que trata sobre este mesmo ponto aqui, irmãos, é a promessa do Espírito Santo, ou a ideia de santidade. Ou seja, o cristão deve orar tanto para suplicar a Deus os bens desta vida, os bens terrenos ou temporais, como também suplicar a respeito de assuntos ligados à sua vida espiritual e à sua vida eterna. Porque Jesus está aqui ordenando o hábito da oração e nos dando a certeza de que Deus vai nos responder. Isso significa que o que ele está dizendo é abrangente. A oração, ou os tópicos da oração, devem ser todos quantos os crentes puderem colocar na presença de Deus. De modo especial, os seus desejos, os seus anseios. Além da ordem, irmãos, que ele dá no início, e também da certeza que ele concede de que Deus nos responderá, o nosso Senhor nos anima a orar apelando para a experiência humana, a experiência dos pais terrenos. Ele assim nos diz nos versículos 9 e 10. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? O nosso Senhor, nestas palavras, está fazendo um cálculo aqui. Ele vai calcular a bondade divina a partir da bondade humana. Partindo da bondade humana, ele faz uma comparação para nos levar à bondade divina. E é como se ele estivesse perguntando aqui aos pais ditos normais: qual de vocês já fez alguns truques, ou já fizeram alguns truques diabólicos, ruins com seus filhos? Ainda mais num campo tão vital, tão importante quanto o da alimentação. Quem aqui já quebrou os dentes dos seus filhos com um trote absurdo de trazer uma pedra como um seixo, bem parecido com algo como um pão ou um pão de queijo, e aprontou com seu filho, entregou para o seu filho morder, e a criança machucou o seu dente? Qual de vocês jamais fez alguma coisa assim? Qual de vocês expôs alguma vez os corpos dos seus filhos ao perigo da peçonha de uma cobra? Qual de vocês já fez assim, já agiu desse modo? Nenhum pai age assim. Bem, mas de que pai Jesus está falando aqui? Ele quer provocar o quê por parte daqueles que o ouvem? Que pai faz assim com seus filhos? O versículo de número 11, irmãos, no versículo 11 ele faz aqui uma declaração de passagem. Ela é incidental aqui. Mas essa declaração é dura a respeito da nossa natureza. Ele diz: vocês não prestam. Vocês não prestam. Vocês são ruins. Todos vocês são ruins. É incidental.
Não é o ponto em cheio, mas ele toca nesse ponto difícil, nessa questão difícil. É como se os ouvintes, possivelmente, não conseguissem imaginar eles próprios fazendo isso com seus filhos. Mas quem sabe, talvez, eles não conseguissem imaginar Deus fazendo isso com eles. Essa é uma possibilidade que o texto nos dá por conta dessa menção incidental do nosso Senhor, irmãos. Porque é possível, e já foi mostrado isso na Escritura desde o Êxodo, é possível que pessoas que conheceram algo da graça de Deus, da bondade de Deus, murmurem contra o Senhor no seu coração e o acusem de dar aquilo que ninguém pediu, ou não dar exatamente aquilo que as pessoas pediram. Deus tem um pão na sua mão, e quando nós mordemos esse pão ou pedimos esse pão, parece que a nossa boca se enche de pedras de areia. Não foi exatamente isso que nós pedimos a Ele. Nós pedimos um peixe a Ele e vem uma cobra d'água. Nós pedimos ao Senhor um carro e nós ganhamos uma moto. Nós pedimos uma moto, ganhamos uma bicicleta. Nós pedimos um trabalho, ganhamos um bico, ou algo menor do que isso. Isso pode estar contemplado aqui, irmãos. Porque é mais fácil passar na nossa cabeça desconfianças a respeito da bondade de Deus do que passar pela nossa cabeça perversidades para com os nossos filhos. Essa é uma verdade difícil de nós concebermos, mas é parte do incentivo que o nosso Senhor nos dá aqui. Oremos, irmãos. É para nos fazer pensar, não no cuidado que nós temos com os nossos filhos, porque isso é quase automático, ao menos nas áreas de saúde e educação. E a área de saúde está sendo contemplada aqui, porque não faz bem para o filho comer pedra nem tomar picada de cobra. Então não é problema para nós meditarmos nessa área. E se for, ela é melhor tratada em outros lugares. O ponto não é este aqui, irmãos. O ponto do nosso Senhor é de nos fazer refletir a respeito do cuidado paternal de Deus e lembrar de que tudo que Deus faz por você tem apenas um impulso: a bondade do Senhor Deus. Deus é bom para com Israel. É por isso que Ele só dá a você coisas boas. É isso que o texto nos diz. Ele só dá boas dádivas. Ele não dá aquilo que não vale a pena. Ele não dá cacareco para você. Ele não dá porcaria para você. Ele não dá coisas inúteis nem perigosas, porque Ele é um Deus bondoso. Nós, muitas vezes, achamos que sabemos onde os nossos desejos podem nos dar, uma vez que sejam satisfeitos. E é por isso, por causa desse entimema, dessa premissa oculta, de onde nós partimos, assim, eu sei o que é melhor para mim, é que você se sente no direito de tratar Deus como um garçom, como um caixa eletrônico. Sente no direito de tratar Deus como uma pessoa que está dando ordem de serviço a alguém. Porque você parte da ideia de que você sabe que se seus desejos forem satisfeitos, você vai chegar num ponto ou em outro. Mas podem ter certeza, meus irmãos, que Deus não é nada dessas coisas. Isso não é o Deus da Bíblia. Quando nós falamos com Deus, tendo esse entimema, esse ponto de partida, essa premissa implícita aí, nós não estamos falando para Deus, nós estamos falando para um espantalho. Nós criamos um Deus para nós, vindo da nossa imaginação, das nossas loucuras, da nossa cultura, dos filmes que a gente assistiu, mas isso não é o Deus da Bíblia a quem nós estamos orando, irmãos. O Deus vivo diz não, e Ele faz isso para o bem dos seus filhos. No entanto, um grande pregador, o Walter Lutz, diz o seguinte, uma palavra de consolo para nós, no meio dos nãos que recebemos de Deus. Ele diz que mesmo a mão fechada de Deus é rica em dádivas. Ele nos oferece fazer outros pedidos que nos conduzem ao nosso bem. Ou seja, o não faz parte de um processo de exclusão daquilo que você, afinal, vai ter da parte de Deus. Então, mesmo o não divino é um ato da bondade do Senhor Deus. Ora, irmãos, até um pai terreno sabe disso. Até um pai terreno sabe disso. Aqui eu já ouvi vários relatos de crianças que gostam de cutucar a tomada. Crianças pequenas que querem pegar em animais que são perigosos.
ou que querem fazer coisas totalmente inconsequentes. Sabe por quê? Porque elas têm um desejo. E quando o pai vai lá e barra, ela olha para o pai como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Do mundo. Mas o pai não está nem aí, porque ele sabe o que é o melhor para os seus filhos, ele vai continuar fazendo. Um dia, quando o filho amadurecer, ele vai olhar para trás e vai agradecer pelos imensos ou numerosos nãos que ele recebeu. E se vocês querem saber, ai de vocês, se Deus emitisse sobre a sua cabeça a suprema maldição, que é a tua vontade seja feita. Essa é a maldição de quem vai para o inferno. A tua vontade seja feita. É a maldição daqueles que não dizem a Deus, seja feita a tua vontade. Inclusive em sua vida de oração. Portanto, ao invés de reclamarmos dos nãos desse Pai tão bondoso, irmãos, nós devemos nos arrepender dos nossos desejos irresponsáveis ou simplesmente desejos que nós temos, mas que ignoramos as consequências, e lembrar que o Senhor Deus, quando nos diz não, Ele está sendo movido unicamente por um motivo: Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com o seu povo. E tendo isso em mente, nós deveríamos continuar ou voltar à nossa vida de oração. O nosso Senhor nos ensina, portanto, irmãos, que seja qual for o nosso problema, a nossa dificuldade, nós temos, primeiramente, uma obrigação, não só um privilégio, mas uma obrigação de falar com o nosso Pai. O nosso Senhor também nos leva a entender essas coisas a partir da experiência da nossa raça. A nossa raça não resistiria 2 gerações se a base que a sustenta não fosse o amor ao próximo. Se todos os pais odiassem os filhos, nós não teríamos a 2ª geração. Eles matariam os meninos e acabou. Mas o fato é que o que sustenta a base da raça humana ainda é o amor ao próximo. Ainda é a graça de Deus que atua nos corações dos pais. Não confundam isso com o noticiário de TV, porque para sair na TV tem que ser aberração, e aberração, por definição, é uma exceção. Então você me mostre um pai que faz essas maldades descritas aqui no texto que Jesus disse que ninguém faz, e eu te mostro 1000 que não fazem isso. Só que os 1000 não vão para a televisão fazer sucesso, o sucesso absurdo, não é? Do absurdo. Então lembremos-nos disso, irmãos, de que a base da vida social, especialmente na primeira infância, ainda é o amor ao próximo. E ainda assim o nosso Senhor não está nos dizendo para nos guiar pelos bons exemplos de pai, mas pelo seu ensino. Ele não está dizendo, mirem-se no exemplo dos bons pais. Não, porque mesmo os bons pais são chamados aqui de maus. Jesus reconhece, irmãos, Ele sabe, Ele conhece as lutas que nós temos em relação à oração. E sabe também, afinal, que todas as nossas lutas ligadas à dificuldade de orar têm uma relação profunda com aquilo que entendemos ser a bondade de Deus. Nós temos dificuldade para acreditar nisso que qualquer criança consegue entender e crer. Você perguntar para uma criança, Deus é bom? Ela vai dizer, sim, Deus é bom. Mas nós, mesmo recebendo a bondade de Deus diariamente, a gente não presta, nós somos maus. E é por isso que nós desconfiamos de Deus. Porque vocês conhecem aqui embaixo pessoas que só fazem o bem a você. Se você puder conversar com ela o tempo todo, você conversa. Você precisa de um conselho, a pessoa está lá e te dá. Você precisa de um dinheiro, a pessoa está lá e te dá. Você precisa de qualquer coisa, a pessoa está lá e te dá. E quando não te dá, é porque não pode mesmo. Mas você passa tempos sem falar com o seu pai. Por que será? Pode estar no fundo dessa sua preguiça, dessa sua indisposição, um problema em relação ao conceito de bondade. O que é que significa bondade no caso de um Deus que pode toda a sua vontade, fazer toda a sua santa vontade, e que às vezes parece que não quer fazer certas coisas que você tanto deseja, que você tanto anseia. Acerca desse assunto, assim nos disse, ou nos disseram 2 estudiosos, o Tremper Longman e o Dan Allender, num livro esplêndido deles. Eles dizem assim, cada pessoa vive uma história única, feita com momentos de grande alegria e de trágica dor. Cada momento de prazer
e de dor nos compele a levantar questões singularmente pessoais. Por que meu pai abusou de mim? Por que minha mãe morreu antes que eu tivesse chance de conhecê-la? Qual é o propósito de Deus em me dar dons musicais? O que eu faço com a riqueza da minha família? Mas cada questão pessoal reflete uma luta mais profunda e existencial. Qual é a natureza da vida? E quem ou o que é Deus? Por conseguinte, embora nossas emoções sejam provocadas por inúmeros temas individuais da nossa história, elas também ecoam uma questão comum. Será que Deus é bom? O nosso Senhor responde sim a esta pergunta. E Ele quer que você não se guie pelas experiências da sua vida, pelos altos e baixos. Leve em consideração os pais bons dessa vida apenas para lembrar que eles não são bons, ao menos em comparação ao Senhor Deus. Portanto, se você está orando ou tem uma vida saudável de oração, continue. Se você não tem, se você desistiu por algum motivo, mencionado ou não neste sermão, volte, eu não sei de onde, para os braços do seu Pai, para o ambiente de amor dos colóquios familiares com nosso Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. E você vai descobrir, sem desmerecer os pais terrenos, que Deus, de fato, é o melhor Pai do universo. E se Ele não poupou o seu único filho e deu Ele por todos nós, por que é que Ele vai negar para nós alguma coisa? Se Ele fizer isso, vai ser unicamente porque Deus é bom. É isso, meus irmãos. Que Deus guarde sua palavra em nossos corações. Amém.